Ajuda-me na minha incredulidade. Dr. Jim Richards. Quando entreguei minha vida a Jesus, eu estava falando sério. Na minha oração de salvação, eu disse a Deus que daria a Ele a minha vida. Mas, sem saber nada melhor na época, coloquei 2 condições no meu compromisso. Eu disse: Deus, você pode ter a minha vida. Estou determinado a viver para você. Mas não vou brincar de igreja e só vou acreditar no que vejo na Bíblia. Eu li o Novo Testamento direto. Quando me deparava com algo que eu deveria acreditar, eu me ajoelhava e dizia: tudo bem, Senhor. Você disse que eu deveria acreditar nisso. Eu só quero que você saiba que eu acredito. Quando eu precisava de algo, eu orava primeiro, então agia de acordo com a minha fé. Depois de orar por cura, eu me levantava da cama. Quando eu pedia dinheiro a Deus para fazer uma viagem, eu entrava no carro e ia. Eu fazia o que a Bíblia dizia que eu deveria fazer e esperava que Deus fizesse o que Ele disse que faria. Ele nunca me decepcionou. Então, entrei para uma igreja carismática. Eu esperava que a minha fé fosse construída por estar perto de pessoas que estavam no Senhor há muito mais tempo do que eu. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Eu estava sendo ensinado sobre cura, milagres, prosperidade e promessas de Deus por pessoas que não estavam experimentando essas coisas em suas próprias vidas. Para explicar essa discrepância entre a palavra e suas experiências, meus professores me ensinaram a colocar todos os tipos de limitações em Deus. Disseram-me até que, às vezes, o próprio Deus coloca doenças nas pessoas. Minha fé foi rapidamente reduzida a muita conversa e nenhum poder. Meus professores eram pessoas piedosas e muito do que eles me ensinaram era bom. No entanto, em certas áreas-chave, como a cura, minha fé estava sendo lentamente destruída pelo ensino negativo e insinuações sutis que criaram raízes em meu coração. Fui ensinado a limitar Deus na área da cura. Quando eu tinha 28 anos, essa questão da doença e da cura divina assumiu uma importância crítica em minha vida. Fiquei mortalmente doente, o que acabou sendo o início de uma batalha de 4 anos pela minha própria vida. Durante esses 4 anos, tentei que Deus me curasse. Esperei que Deus me curasse. Fiz tudo o que me ensinaram, mas nada funcionou. Conversei com muitos pastores, mas nenhum deles conseguiu me mostrar qual era a vontade absoluta de Deus em relação à minha cura. Gastei milhares de dólares em contas médicas, perdi inúmeras horas de trabalho e, 4 anos depois, não estava melhor. Eu vinha pregando a mensagem completa do Evangelho há anos. Eu sabia o que era pregar sobre cura, fazer um convite, impor as mãos sobre os doentes e vê-los serem curados. Mas então eu ia para casa com a doença em meu próprio corpo. Eu era capaz de crer em Deus para obter ajuda em algumas áreas da minha vida. Achei fácil acreditar que Deus curaria os outros, mas não conseguia acreditar na minha própria cura. Eu havia colocado limitações em Deus. Então, uma manhã, eu estava declarando 2 Coríntios 3:28, a promessa de ser transformado em sua imagem de glória em glória. Enquanto eu orava, o Senhor falou ao meu coração e disse: você não está sendo transformado em minha glória. Você está sendo transformado no que lhe foi dito que eu sou. Você tem um véu religioso sobre o seu coração. Você não me vê como aquele que cura, que é o que eu sou. Você me vê como um tipo de pessoa que cura, que lhe ensinaram que eu sou. Essas palavras me cortaram profundamente, mas eu sabia que eram verdadeiras. Eu havia me tornado como as pessoas dos dias de Jesus. Eu havia trocado a vida de Deus
pelas tradições dos homens. Jesus disse: seus ensinamentos são apenas regras ensinadas por homens. Vocês deixaram de lado os mandamentos de Deus e estão se apegando às tradições dos homens. Marcos 7, 7 e 8, NVI. Eu tinha aceitado a tradição em vez da palavra de Deus. E, ao fazer isso, eu tinha tornado a palavra de Deus ineficaz em minha vida. Marcos 7, 13 diz: assim, vocês anulam a palavra de Deus pela tradição de vocês. O Senhor me mostrou claramente que a única maneira de obter ajuda era me livrar dessas tradições. Decidi ir para casa e reler todas as Escrituras sobre cura. Ao fazer isso, o Espírito Santo me mostrou claramente como eu tinha me deixado enganar sobre cura. Meu estudo me levou a Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A partir desse versículo, percebi que estava completamente livre da maldição da doença. Percebi que o diabo não tinha o direito de colocar nenhuma doença em mim. Então li 2 Coríntios 1,20, que diz que todas as promessas de Deus são minhas porque eu estou em Jesus. As promessas não eram minhas porque eu era bom o suficiente, elas eram minhas porque eu estava em Jesus. Assim como o pai com o filho possuído por demônios, a responsabilidade era minha de remover as limitações que eu havia colocado em Deus e receber o que ele já havia me dado livremente em Jesus. Não era uma questão da capacidade de Deus de me curar, nem era uma questão de sua disposição de me curar. Deus já havia feito sua parte. Passado. Cabia a mim fazer a minha parte, crer e agir de acordo com o que ele já tinha feito. Foi então que parei de tentar fazer com que Deus me curasse e simplesmente aceitei que a cura era minha como parte de sua obra consumada. Quando decidi crer em Deus para a minha cura, eu estava deitado na cama. Aceitei a verdade de Gálatas 3,13 e aceitei a verdade de 2 Coríntios 1,20. Enquanto eu lutava para sair da cama, meu corpo gritava de dor. Sempre que sentia dor, eu adorava a Deus e agradecia a Ele por sua promessa. Com cada dor, eu dizia: obrigado, Jesus, estou curado pelas tuas pisaduras. Agradeço-te, porque a doença não pode permanecer no meu corpo. Estou livre da maldição da lei. Obrigado por comprares a minha cura. Então, eu repreendi a dor e continuava a fazer o que o meu corpo dizia que eu não podia fazer. Naquele dia, arrependi-me de estar doente. Tomei posição contra a doença. Rejeitei todas as tradições que me tinham ensinado sobre a cura. Corrigi os meus pensamentos, as minhas palavras e a minha fé. Quando tirei os limites de Deus, comecei a praticar a minha cura. E tenho-a praticado desde então. Comecei a minha vida cristã na palavra. Como é que me tinha desviado tanto do caminho? Em Hebreus 6,12, diz que devemos seguir aqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Em vez disso, eu estava seguindo os ensinamentos de pessoas que não estavam herdando as promessas, especialmente na minha própria área de maior necessidade, a cura. Pessoas que não têm o batismo no Espírito Santo não são qualificadas para ensinar sobre línguas ou dons do Espírito Santo. Da mesma forma, pessoas que não estão andando no poder de cura de Deus não são qualificadas para ensinar sobre cura. Se você quer aprender sobre cura, encontre alguém que foi curado e permanece curado, e imite sua fé nessa área. Da mesma forma, se você quer aprender sobre operar os dons do Espírito, encontre alguém que flui nesses dons. Se você quer instruções práticas sobre como fazer algo funcionar em sua vida, encontre alguém que tenha isso funcionando em sua própria vida. Alguém que esteja recebendo pela fé e paciência e então faça o que ela faz. Veja, o problema não é com Deus, é conosco. Ele está disposto a nos curar.
mas não é capaz de nos curar a menos que acreditemos. Até o próprio Jesus foi limitado em seu ministério pela descrença dos outros. Ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa e se admirava por causa da incredulidade deles. Marcos 6, 5, 6. Não é a vontade de Deus nos manter doentes para nos ensinar algo. Deus quer que sejamos curados e libertos para nos ensinar algo. É o diabo que vem para roubar, matar e destruir. É a nossa descrença que limita o que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. O pai do menino possuído por demônios, em Marcos 9, 24, tomou uma decisão. Ele decidiu que, apesar do que os líderes religiosos disseram, independentemente das muitas vezes que ele orou por seu filho sem sucesso, desta vez ele removeria as limitações que ele havia colocado em Deus. Ele disse: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ele foi honesto com o mestre. Ele admitiu sua própria cumplicidade na condição de seu filho, que era sua descrença. Ele reconheceu que a raiz do problema de seu filho tinha sido seu próprio pensamento limitado. Em questão de momentos, seu filho foi liberto. Por quê? Porque seu pai tinha finalmente tirado os limites de Deus.